Agradecer a presença de todos no nome do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville. A gente gostaria de apresentar o nosso professor Thales Viana Coutinho, que vai proporcionar a vocês uma palestra sobre o Código das Relações. Ao término da palestra, ele vai deixar um tempo em aberto para as questões. Qualquer coisa a gente está à disposição. E, novamente, muito obrigada pela presença. Então, boa noite para vocês. Eu sou o Thales e eu fiz a minha primeira formação em psicologia, né? E a grande maioria das pessoas pensa que o psicólogo ele só gosta de estudar sobre as doenças. Ele vai montar o consultório dele e atender as pessoas com depressão, com toque, com todos esses transtornos, e ele estuda basicamente só isso aí, tá? Na realidade, a psicologia ela vai estudar as doenças, tá? A psicopatologia, que é o ramo que estuda as doenças mentais, é sim bastante incentivado o psicólogo a estudar, só que o psicólogo ele também vai estudar os comportamentos sociais, tá? Todo lugar que tenha pessoas, tá? Que as pessoas estejam de alguma forma inseridas, a psicologia pode contribuir de alguma forma para aquilo ali, tá? E uma das questões que a psicologia mais estuda, tá? É como as pessoas se relacionam, tá? E essa foi uma dúvida minha que eu tinha ao longo da graduação, que acentuou um pouco mais na segunda metade, tá? Por que na segunda metade da minha graduação ficou um pouco mais acirrado essa minha vontade de compreender como as pessoas se relacionam, né? Porque eu comecei a entrar em contato com uma questão chamada psicologia baseada em evidência, tá? O que é psicologia baseada em evidência? É a forma de psicologia em que ela se propõe a estudar verdadeiramente os comportamentos, tá? Então, muitos de vocês já ouviram falar de que as pessoas agem dessa forma. Alguém foi na televisão e falou que as pessoas se relacionam de forma tal, de forma tal, de forma tal. Aí você vai ver na realidade e aquilo não procede, tá? Então você tenta usar aquelas estratégias que o cara falou na televisão ou que a mulher falou na televisão e acaba não dando certo. E essa psicologia baseada em evidência, ela é aquela que realmente coloca tudo transforma todas as situações possíveis em um experimento científico autêntico. E quando ela se transforma em um experimento científico autêntico, ela consegue realmente estudar a realidade em si, tá? Então, quando eu comecei a descobrir essa forma de psicologia, eu comecei realmente a ver que aquilo que ela dizia que acontecia, dava para ser aplicado no cotidiano. Você observava realmente nas relações sociais. Não era o que alguém falou que opera daquela forma, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês é só uma pequena parte, tá? Porque esse assunto de psicologia social, que é basicamente, que seria o tema maior dessa palestra, é muito, 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 muito amplo, tá? Tem pessoas que dedicam a vida inteira para estudar isso aí, e faz doutorado, e faz pós-doutorado, e continua estudando e ainda não sabe, tá? O que eu me propus a trazer aqui, uma palestra de 60 minutos, é explicar um pouco como que funciona esse código das relações. O que é o código das relações? O código das relações é uma analogia que eu acabei desenvolvendo para explicar o quê? Explicar 3 motivações inerentes a todos os seres humanos e, de fato, a grande parte dos seres vivos, tá? Quais são essas motivações? É o egoísmo, o altruísmo e a reciprocidade, tá? Então, o tema dessa apresentação vai ser esclarecer o que é o egoísmo, o que é o altruísmo, o que é a reciprocidade e como que isso vai se manifestar no cotidiano, tanto profissional quanto pessoal, ou seja, nas nossas relações pessoais, tá? Então vai se pautar nessa questão, tá? Mas antes da gente começar a estudar o comportamento social, a gente tem que entender por que o comportamento social existe. O que a sociedade promove pra gente que viver sozinho, forever alone, não dá pra gente, tá? A vida, um estilo de vida individualista absoluto, vamos dizer assim, você realmente vive sem nenhum outro ser humano próximo de você, ele gera uma série de malefícios, tá? Então você não tem você tem dificuldade de conseguir alimentação, você tem dificuldade de conseguir moradia, de montar uma residência, em quantas pessoas são necessárias para fazer uma casa? Pode ter uma pessoa,
mas vai demorar um certo tempo, tá? Então, com ações coletivas, tudo realmente vai mais rápido, tá? Mas uma das principais causas, uma das principais razões pelas quais é quase impossível viver sozinho, é que a vida solitária, o estilo de vida solitário, ele não te fornece nem segurança, a gente já vai ver por que isso acontece, e nem acesso a pessoas do sexo oposto a poder reproduzir. Porque você só consegue ter filhos e passar sua descendência adiante se você se relaciona com o outro sexo oposto. Tá? Se você vive sozinho, você não tem essa chance. Tá? Então, a espécie humana é uma espécie eminentemente social. Tá? Nós já temos toda uma biologia que nos faz ser sociais. E eu vou falar alguns aspectos sobre isso aí. Só o Rambo, por exemplo, vai para a guerra sozinho. Tá? Então só ele consegue matar um exército inteiro sozinho. Tá? Na vida real, as pessoas, elas procuram grupos por uma situação de sobrevivência mesmo. Tá? Então quando você vê filme de Segunda Guerra ou as guerras que acontecem hoje em dia, tá? Nunca é um indivíduo só. Sempre vai um pelotão. Qual é a lógica desse pelotão? Por que o pelotão fornece mais segurança? Porque no caso do Rambo, todo mundo estava focando em matar o Rambo. Tá? Então era 5.000 pessoas contra o Rambo. Então a possibilidade dele morrer é muito grande. Ele só morria porque é uma ficção. Na realidade, em situações reais, quando você está no meio de um grupo de pessoas, você está protegido. Por quê? Porque aqui o alvo é inespecífico do ataque. Então o inimigo ele vai lançar um ataque ali. Pode pegar em você, mas pode pegar na pessoa que está do lado e a pessoa que está do lado morreu e você continua vivo. Pode pegar na outra pessoa, a pessoa morreu e você continua vivo. Então a vida em grupo, ela fornece para você uma segurança que a vida individual não dá. É mais ou menos o que acontece quando aqueles gnus têm que atravessar os rios lá do Nilo e daí eles vão todos eles juntos para o crocodilo não pegar, porque o crocodilo fica no rio só esperando o gnu vir para ele pegar. Então, o que os biólogos começaram a identificar? Que existe entre os gnus uma guerra para quem vai ficar no meio, porque a posição central é uma posição mais estratégica. Então você fica protegido de um lado por outros e do outro lado por outros. Eles que morram, você continua vivo. Então todo mundo tenta, de uma certa forma, ficar, e existem exemplos em todo o reino animal, de as pessoas lutam realmente para tentar ficar num grupo para conseguir essa segurança que o indivíduo não dá. Então as pessoas se lançaram, a espécie humana em especial se lançou na vida em grupo, tá? Só que a vida em grupo também não é uma maravilha, certo? Existe uma série de dificuldades, viver em sociedade, viver em grupo não é fácil, tá? Por que não é fácil? Porque você tem que entender as outras pessoas, você tem que entender a si mesmo, você tem que entender qual é o seu papel dentro daquele tipo de grupo que você pertence, como é que você pode minimizar conflitos, enfim. A vida social é realmente bastante complexa. E uma das faculdades mentais, uma das características psicológicas mais necessárias para você viver em grupo é isso aqui. É a teoria da mente. Tá? O que é teoria da mente? É o que o próprio nome diz. É a habilidade que todos nós temos de fazer uma teoria sobre o que a outra pessoa está pensando. É a nossa capacidade de ler as mentes, não de uma forma telepática, mas se alguém, com base em algum sinal que aquela pessoa emitiu para a gente, seja um gesto, seja um olhar, seja um tom de voz diferente, você consegue identificar se aquela pessoa está triste, está feliz, está contente com a situação, está chateada com a situação, enfim. Então a espécie, para ser social, ela tem que ter essa faculdade para realmente entender o que é a outra pessoa. Porque você só consegue se relacionar com alguém se você entende que você é uma coisa e a outra pessoa é outra coisa. Que você tem pensamentos, emoções e comportamentos e aquela outra pessoa também tem pensamentos, emoções e comportamentos. Senão você não consegue manejar uma relação. Relação não existe. Tá? Então, quanto mais desenvolvida essa teoria da mente em uma espécie, mais social ela é. E nem precisa dizer que os seres humanos são os seres na face da Terra que têm mais desenvolvida essa capacidade. Tá? Aqui tem um testezinho, esse teste são 36 olhares, não vou fazer os 36, muito demorado.
Mas eu quero fazer 2 exemplos só para explicar um exercíciozinho para mensurar a capacidade da mente. Thales, você conseguiria subir um pouquinho, por favor? Subir um pouquinho? Tem um